Graça e paz, seja bem-vindo aí ao nosso curso básico de teologia. Dando continuidade, nós estamos falando aí sobre angelologia, 17º módulo, e estamos na nossa quarta aula. E na aula de hoje, nós vamos falar aí sobre a queda e a trajetória de Satanás. Lembrando que nas aulas anteriores, falamos sobre os anjos. A primeira, segunda e a terceira aula foi falado sobre os anjos, a existência, a categoria e enfim. Agora falaremos, no restante da nossa apostila, sobre a queda e a trajetória de Satanás. Obrigado a você que tem seguido, comentado e compartilhado. Que Deus lhe abençoe, poderosamente em nome de Jesus, tá bom? Bom, em tempos remotos, houve de fato uma rebelião entre outros seres e em lugares totalmente elevados. Jó 4,18, Mateus 25,41 e 2 Pedro 2,4. Os mais elevados dos anjos, que é o querubim ungido, encabeçou então essa rebelião. Por certo, há muitas ordens de seres angelicais, algumas dotadas aí de grandes poderes e outras de poder inferior. Aos homens, algumas elementares, talvez similares aos animais irracionais, e a outros como uma inteligência ainda inferior ou irracional, o fato e a sua queda. Temos então que tudo nos leva a crer que os anjos de fato foram criados em um estado totalmente de perfeição. Não havia neles a imperfeição ou alguma coisa do tipo. Quando nos referimos ao relato da criação lá em Gênesis capítulo 1, lemos 7 vezes que o que Deus havia feito era bom. No último versículo desse capítulo, lemos: e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Isso certamente vai incluir a perfeição dos anjos em santidade quanto ao seu ato ou à sua criação original. Não poucos teólogos acham que Ezequiel 28,15 está se referindo a Satanás. Assim sendo, então, ele é definitivamente mostrado como tendo sido criado em perfeito estado. Todavia, diversas passagens vão mostrar alguns anjos como maus. Salmo 78, 49, Mateus 25, 41, Apocalipse 9, do 11, Apocalipse 12, do 7 ao 9, e isso se deve ao fato de terem deixado o seu próprio principado e habitação apropriada, Judas capítulo 1, versículo 6, se referindo a eles como sendo a estrela da manhã, a filha da alva, e lamenta totalmente a sua queda lá em Ezequiel 28, 15 e 17. Semelhantemente, vai descrever que a sua queda, sobre a sua queda, e não há nenhuma dúvida quanto o que houve e o que realmente aconteceu nessa queda, o que levou essa queda e como foi a época desta queda. Bom, as escrituras vão salientar quanto a este ponto e muito mais nos deixar claro que a queda dos anjos se deu antes do homem, que até porque até então a ideia é que ainda não existia o homem, só os seres espirituais. Já que Satanás entrou no jardim sob forma de serpente e induziu Eva a pecar, aí vem depois da criação, quando Satanás com certeza avistou tudo que Deus estava fazendo, tudo que Deus estava operando e quis de alguma forma manchar. A causa da queda. Este é um dos profundos mistérios da teologia. Mostramos acima que os anjos foram criados perfeitos. Isso significa que toda a afeição de seus corações era dirigido totalmente a Deus. A questão é, como pode tal ser, como pode a primeira afeição menos santa brotar em tal coração, e como pôde a vontade receber o primeiro impulso para se afastar de Deus? Diversas soluções para o problema têm sido aí proposto, E vamos ver pelo menos algumas. A primeira é de que todo o que existia se deve a Deus. Os que creem nesta doutrina afirmam que, portanto, ele deve ser o autor
né, do pecado, também replicando que se for o autor do pecado, é também, e aí o condenar a criatura cometer o pecado, então não temos um universo moral. Segundo, a segunda é que a crença de que o mal resulta na natureza do mundo. É assim que creem todos os sistemas do pessimista, do budismo, até os nossos tempos. Arthur, né, que é um filósofo alemão, em 1788 a 1760, ou 1760 a 1788, afirma que a existência do mundo era o maior de todos os males e a fonte de todos os outros males. Eduard, né, que é um filósofo também em 1842 a 1905, chamou a criação de um crime imperdoável, mas as criaturas declararam repetidamente que tudo que Deus fez é bom. Então nós temos a ideia de que tudo que fora criado por Deus não havia maldade, não havia algo maligno, não havia algo, né, que pudesse ter o poder do inimigo, né, o poder de Satanás. Tudo que havia era o poder de Deus, a glória de Deus. A terceira ideia é de George, tá, um filósofo alemão, entre 1770 e 1831, bem como da maioria dos evolucionistas, a saber que o mal resulta da natureza da criatura. Eles afirmam que o pecado é um estágio necessário no desenvolvimento do espírito, é simplesmente um progresso de baixíssimas origens da existência através do desenvolvimento evolucionário até os mais altos pontos. As escrituras vão aí então desconhecer um tal desenvolvimento aí do evolucionismo e ver o universo e as criaturas como uma origem perfeita, embora o pecado tenha entrado e manchado tudo, tá? É bom lembrar então que a criatura tinha originalmente, o que os teólogos latinos chamam de a posse peccari et, posse num peccare, isso é, a capacidade de pecar e a capacidade de não pecar. Ela não é colocada na posição do poder fazer alguma coisa ou fazer as duas coisas sem que venhamos a constrangir a fazer uma ou a outra. Em outras palavras, a sua vontade era autônoma, ou seja, a decisão de fazê-la ou não está no homem. Lembrando que quando, né, Caim mata Abel, Deus olha para Caim e fala: o pecado jaz à porta, cumpre você dominá-lo. Então, tendo em mente a ideia de que o homem tem o poder de fazer ou não. E a quarta ideia, apoiada em bases bíblicas, é de que a queda do querubim ungido resultou em sua própria escolha. Deus estabeleceu a sua soberana vontade para ser obedecida e apreciada pelos seus anjos. Entretanto, a vontade divina não seria obedecida por força, mas de livre, espontânea vontade. Foi o que aconteceu, né? Os anjos até então aparentemente tinham a ideia de a liberdade de escolha, de fazer o que era necessário ser feito, e Deus não ia intervir nisso até para ver aonde chegasse. Então houve um anjo chamado Lúcifer. Ele se posicionou a tal ponto aonde ele então viveu contrário à vontade de Deus, contrário ao propósito de Deus. E veio então a queda deste anjo. As escrituras, né, lá em Isaías, né, Isaías 14, ele é a tipologia, tá? A profecia que vai começar falando do rei de Nabucodonosor, tá? Um rei ilustrado à semelhança de Tubal, rei de Tiro. O que precedeu a queda do querubim foi a sua ilusão e o engano acerca do seu próprio poder nas hostes angelicais, imaginando-se superior a todos os demais anjos criados, e pretendeu então tomar o lugar do Criador, né? E 5 afirmativas em questão às escrituras, tá? Em Isaías 14, do 13 ao 14, vão revelar as questões do querubim. A primeira afirmativa foi: eu subirei ao céu. Uma tentativa, tá, de estar acima de toda a criação e do Criador de Deus. A expressão eu subirei ao céu
e estava no jardim do Éden de Deus, devem ser analisadas à luz, né, de como caíste do céu, assim de que o Éden aqui em apreço não seja confundido com o Éden terrestre. Naqueles primórdios, o jardim do Éden fora preparado, né, como tanta magnificência para que o querubim, o perfeito em formosura, né, que descarta a ideia do Éden mineral, que é o Éden terreno, e é um Éden magnífico e riquíssimo, né? E o querubim existiu nesse Éden, nesta criação, né? O Éden do Adão e Eva, com certeza, era uma dimensão, né, da glória, e tratava-se de um Éden totalmente metafísico e espiritual, a composto da criação de Ezequiel, e embora, né, nos mostra haver sido o Éden um reino mineral das pedras preciosas, isto se dá apenas a título de conotação, ao passo que, segundo Gênesis 2:5 ao 15, o Éden do Adão era a natureza vegetal e o mineral. É aquele Éden, né, que é essa terra que fora criada, ou igual a essa terra. Aquela era a espiritual, criada para um ser espiritual. Então, houve um Éden que foi criado para um querubim e houve um Éden que foi criado para o homem. Quando se refere à estrela de Deus, ele estava falando, né, dos demais anjos que foram criados, tá? A terceira afirmativa é: no monte da congregação me assentarei. O monte da congregação refere-se ao lugar santo de Deus, aonde ele queria assentar-se. A quarta afirmativa vai dizer sobre: subirei acima das altas nuvens. Mais uma vez, ele vai revelar a intenção presunçosa, né, de superioridade. E a quinta afirmação: serei semelhante ao Altíssimo. Aqui é importante deixar claro que ele não tinha ideia de ser maior, ou não, ele tinha ideia de ser semelhante ao Altíssimo. E aqui está uma grave pretensão de Lúcifer. Ele queria se colocar numa posição unilateral junto com o Criador para poder reger o mundo. É claro que isso não seria possível. Devemos então, portanto, concluir que a queda dos anjos de Deus, devido à sua revolta, a alta determinada contra Deus, foi a sua escolha de si próprio. Ele próprio decidiu fazê-lo. Ele próprio se posicionou dessa forma e ele próprio, então, foi lançado por terra. Lúcifer foi destituído de suas funções celestiais e condenado à execração eterna. Mas ele continua, né, como um instigador do pecado, Romanos 7,14. O resultado da queda, né, as escrituras vai registrar diversos resultados aí, correspondente à sua queda. Entre alguma delas, vamos alistar então, todos eles perderam a sua santidade original e se tornaram corruptos, né, em natureza e conduta. Mateus 10:1, Efésios 6, do 11 ao 12, Apocalipse 12:9. Alguns deles foram lançados no inferno, no Tártaro, e estão acorrentados até o dia do julgamento, segundo Pedro 2:4. Outros permanecem em liberdade e trabalhando em definidas oposições à obra dos anjos bons. Apocalipse 12, do 7 ao 9, Daniel 12, do 13 ao 20 ao 21, e Judas 9. Eles se opõem, eles se colocam ali para impedir. Eles serão em um dia futuro, atirados para a terra. Apocalipse 12, do 2 ao 9. Após o seu julgamento, Apocalipse 6, 3. E no lago de fogo, Mateus 25, 41, 2 Pedro 2, 4 e Judas 6. Os anjos maus. Estes anjos são divididos em suas classes distintas, os livres e os prisioneiros. Aqueles que estão livres andam pelas regiões celestiais sob o governo do seu líder, né, Satanás, que é o único que recebe a menção específica da Bíblia. Mateus 12, 24, Mateus 25, 41. Esses espíritos malignos em liberdade sob o comando de Satanás, de quem são
emissários eruditos, tá? Súditos, né? Emissários súditos de Mateus 12, 26, são tão numerosos que estão em todo o lugar. Os anjos caídos que estão presos são aqueles que abandonaram a sua própria habitação e tornaram-se tão depravados ou maus que Deus os encerrou em abismos, como Tártaros, como Tártaro, o lago do fogo, para que eles não pudessem causar nenhum prejuízo maior. Judas 6, Apocalipse 9, do 1 ao 2 até o 11. Os anjos que são mantidos aprisionados. Bom, tanto o apóstolo Pedro como Judas, irmão de Tiago, lá em 2 Pedro 2,4 e Judas, versículo 6, concordam ao se referirem aos mesmos anjos. Pedro diz que eles pecaram e que Deus os precipitou no Tártaro, entregando-os ao abismo de trevas e reservando-os para o juízo. Judas apresenta o seu pecado como sendo o de haverem abandonado seu próprio princípio e domicílio. Pode ser que Judas estivesse pensando na passagem de Deuteronômio 32:8 da Septuaginta. Lá afirma que Deus dividiu as nações de acordo com o número dos anjos de Deus. Assume-se que Deus tenha nomeado um ou mais anjos para cada uma das nações. O fato de que várias nações estão assim sob um ou outras classes principais, príncipes angélicos, é evidenciado por Daniel, capítulo 10, versículo 13 e 20, e Daniel, capítulo 11, versículo 1. Deixar o seu próprio principado poderia assim significar a infidelidade no cumprimento aos seus deveres, mas provavelmente significa que eles tentaram obter um principado mais cobiçado. Como um castigo do seu pecado, Deus os entregou nos Tártaros. É só aqui que está a palavra aparecendo no Novo Testamento, tá? Para Homero, poeta grego, o autor dos epicos Liados de Odisseia, o Tártaro é um lugar sombrio abaixo do Hades. Se os homens maus descem ao Hades, não parece improvável que o Tártaro, o lugar onde os anjos maus estão confinados, seja ainda mais baixo. Seu castigo consiste de estarem confinados, tá? Em abismos de trevas e de estarem presos em algumas eternas prisões reservadas somente para eles, mostrando aí totalmente, né, a real condição. E os anjos maus libertos, aqueles que estão livres, os que estão livres normalmente são colocados aqui, né, e colocado dentro da palavra de Deus, mencionado por Jesus, que atordoa o homem, que provoca o homem todos os dias, né, e que provoca, né, de forma assim, conduzindo o homem ao pecado. Eles não têm o poder de obrigar o homem a fazer o pecado, mas eles têm, né, a habilidade de gerar, né, esse ambiente ou de ludibriar. Bom, entrando aqui, né, você bem sabe que é um estudo bem complexo, é uma ideia bem profunda, né, quando falamos de Satanás, né, e Satanás, ele no grego significa Satã, que significa adversário, foi antes um elevado anjo, um anjo poderoso, Ezequiel 28, do 12 ao 15, um anjo estimado, porém, né, caiu da sua origem de estado, tornou-se Satanás, aliás, tornou-se um adversário, né, nato, um adversário que se opõe, né, contra as pessoas. Todo mundo está no maligno. Às vezes você ouve, né, a declaração que o mundo é do maligno. Não, a Bíblia em nenhum momento disse que o mundo é do maligno. A Bíblia deixou claro e sempre vai deixar clara que o mundo jaz no maligno, está no maligno, está sobre o governo, sobre o comando, sobre a influência do maligno, mas não é do maligno. O mundo é de Deus, o mundo é da igreja de Cristo, o mundo é do homem. Né? Deus fez o céu, que é o céu do Senhor,
e fez a terra que deu ao homem. Nunca compreendamos adequadamente o Novo Testamento, a não ser que reconheçamos o fato subjacente nele, né, é que Satanás se tornou Deus deste século, o Deus deste mundo. As Escrituras não nos ensinam que Deus hoje controla diretamente este mundo ímpio, cheio de gente pecaminosa, de maldade, crueldade, injustiça, impiedade. Deus não deseja nem causa de nenhuma maneira todo o sofrimento do homem. Sabemos que tudo que acontece com o homem está relacionado à sua queda, ao seu pecado e à sua obediência. Há, no entanto, o sentido de que Deus está no controle do mundo ímpio. Deus é soberano, porque se ele até então não estivesse no controle do mundo ímpio, infelizmente, isso que parece estar ruim, estaria pior ainda. Mas graças a Deus que Deus ainda está no controle. E somente então é que os reinos do mundo vieram ou vão ser do nosso Senhor Jesus quando nós vencemos o inimigo. Entendemos então que o império do mal sobre o qual Satanás reina é altamente organizadíssimo. Tá? Eles são de uma extraordinária organização para que possam desenvolver o seu empenho nesta terra. Porém, Jesus veio à terra justamente para destruir as obras do inferno. Sim, no fim da presente era, Satanás será aí totalmente confinado ao abismo, que vai durar num período de 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 3. Disso depois, ele vai ser solto por um pouco tempo, para que possa ir, né, atormentar as nações, mas Deus virá e o vai derrotar definitivamente. Satanás ele se posiciona todos os dias com esse propósito, de tentar destruir e de tentar fazer com que a igreja seja totalmente destruída. Satanás ele atua numa guerra constante contra o povo de Deus. É um absurdo dizer por aí afora que Satanás está em guerra com o próprio Deus. Aliás, se eu disser que Satanás está em guerra com o próprio Deus atacando a igreja, aí está certo. Agora, se eu dizer que há uma briga entre Deus e Satanás, está errado, porque é totalmente fora de contexto, né? Fora da casinha falar isso. Na realidade, a igreja tornou-se o agente, né, do reino dos céus e do reino de Deus para a manifestação da glória de Deus nessa terra, para se opor contra toda a obra do inferno e contra toda a obra de Satanás. Então Satanás guerreia contra a igreja de forma que ele tenta provocar a igreja. Quais são as personalidades de Satanás? O substantivo personalidade, ele vem do grego idiotens ou ethos, que significa propriedade particular, caráter próprio, né? Pessoa, na linguagem grega, é um substantivo feminino referente a um homem ou uma mulher, anthropos, substantivos masculino, e no termo gramático da teologia, né, o prosopon, que significa face, figura, gestos, olhar, aspectos, máscaras, papel, personagens. Personalidade significa forma de vida que é caracterizada por uma existência autoconsciência, né, que possui um intelecto, emoção e vontade. Contudo, nós entendemos que Satanás ele tem todo esse contexto. O exposto supra justifica-se pelo fato de que atualmente existe uma forte tendência entre os professores modernistas em eliminar a personalidade de Satanás. Não, precisamos entender que ele tem personalidade, né? A consequência é bom que saibamos que Satanás ele é um símbolo da mitologia do mal. É um ser vivo, real e inteligente. Então ele não é uma simbologia, um contexto figurativo, não. Ele é real, ele existe, porém ele vai fazer de tudo para que as pessoas tenham em mente que ele não existe, que ele não é real e tudo mais. Bom, o estado original de Satanás. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 1 e 2, um governador é apresentado como príncipe de Tiro. Ele é descrito como um homem que se tornou tão frívolo quanto as suas riquezas.
e inteligência a ponto de reivindicar ser igual a Deus. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta lamentações contra o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura, e estava no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas, e cobrias o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, né, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro te fizeram os engastes, e os ornamentos no dia em que foste criado foram eles preparados. Tu eras o querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte de Deus, e no brilho das suas pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que fostes criado, até que se achou a iniquidade em ti. Ezequiel 28, do 11 ao 15. Temos nesse texto a tal declaração, né, supra, e encontramos Deus, né, de forma lamentando-se por essa pessoa, né, e dizendo ser o sinete da perfeição, cheio de sabedoria, formosura. Esse querubim que era o guarda ungido, não há nenhum outro relato de um outro anjo que fora ungido além dele. Entendamos então as condições e entendamos então o quanto era perfeito esse querubim, o quanto era cheio, né, de glória, de majestade e dessa pomposidade toda, né, desse comportamento todo dele. Porém, ele se tornou aí arrogante, orgulhoso, talvez é pela posição que tinha, talvez era pela posição que vivia, né, e tendo a partir daí, né, esse comportamento aquém e que tornou ele quem ele é hoje. É importante observar que Deus vai se dirigir a Satanás mediante a pessoa de Tiro, trazendo uma simbologia, mostrando que Tiro era a personificação de Satanás. Não era Satanás, mas representava, né, de forma visível, por causa da arrogância, né, da autodefinição deste príncipe. E a relação figurada com ele tinha essa relação figurada, né, como o comportamento, como a postura, né, como toda a vida dele. Algumas características originais, né, antes da queda eram essas. Indica que Lúcifer era o possuidor de elevada distinção e detentor de honrosos títulos e posições, né, conforme vai destacar a seguir, tá? O aferidor de medida. A palavra selo, aferidor, é uma tradução fiel, né, do original hebraico, porque significa que ele era a imagem perfeita da criação, né, divina, e uma imagem refletia a si mesmo, né, que lhe conferia o privilégio de ser a mais bela e inteligente criatura que Deus fizera, e nele se encontrar a medida perfeita da criação de Deus, aquilo que Deus tinha feito. De tudo que era mais belo, de tudo que era mais extraordinário naquela época em que Deus estava criando, em que Deus criou todos os seres, Lúcifer foi nada mais, nada menos a obra mais perfeita que Deus tinha feito, e estava no jardim do Éden de Deus. A menção sobre pedras preciosas existente no jardim do Éden tem um sentido figurado para ilustrar os privilégios dessa criatura chamada Lúcifer, personificada no texto como o rei de Tiro. O ornamento de pedras preciosas, né, deste personagem indica grandeza, beleza e de aparência muito bela. Era um tipo de glória, né, tipificada e representada por Lúcifer antes da sua queda e antes do seu comportamento. No dia em que foste criado. É importante essa expressão, porque declara que Lúcifer é um ser criado por Deus. Como criatura de Deus, não lhe dava o direito de imaginar-se tão superior quanto
ao Criador, sendo que ele fora feito, ele nada criou, querubim ungido para proteger. Na descrição profética de Ezequiel, Lúcifer pertencia à mais alta classe de seres angelicais e a sua relação com Deus manifestava-se em sua função específica de proteger o trono de Deus. Esse ministério de proteção dos querubins tem a ver com a incumbência de preservar toda a criação de Deus. Temos também, o perfeito em seus caminhos. A frase tem uma conjugação verbal do verbo ser no passado, eras, a história antiga de Lúcifer como alguém que escondia, em seu interior a iniquidade da vaidade e do orgulho, nomes que desejavam Satanás. Satanás é um ser inteligente e hostil. Sim, ele é muito inteligente, ele também tem uma postura maligna e hostil, Ele tem um título que foi lhe dado e ele se apossa deste título, ele se apossa dessa posição e a usa com maestria e a usa com todo o conhecimento preciso e necessário. Diabo, Mateus 13:39 e João 13:2, etc. Este termo aparece apenas no Novo Testamento. Uma transcrição do vocábulo grego diabolos, que significa caluniador, acusador. E essa característica grega, de diabos, que significa caluniador, acusador, essa característica, desempenhou sua tarefa, o seu desempenho, o seu comportamento. E eu falei para você que, em questão a Satanás, em questão a tudo que o inferno faz, ele era perfeito, ele era extraordinariamente perfeito. Porém, o seu orgulho, a sua soberba, o seu comportamento e tudo o que estava ali levou ele, a cair, levou ele então a viver de forma, que pudesse não mais estar diante de Deus, não mais estar diante do Senhor. E isso é algo interessante a se pensar, Isso é algo assim que você tem que analisar, porque embora existem pessoas, que não acreditam, ele é um ser, traiçoeiro, ele é um ser sutil. Ele tem alguns nomes, como Satanás, Diabo, o dragão, a palavra dragão é tanim, que parece significar literalmente serpente ou monstro marinho, e o dragão é considerado como uma personalidade de Satanás, como a de Faraó. O dragão é um animal marinho e pode apropriadamente apresentar a atividade de Satanás neste mundo, a antiga serpente, o Beelzebul, mais corretamente Beelzebul, de acordo com a palavra grega, não se conhece o significado exato do termo. Em sírio significa o senhor do esterco, ou senhor das moscas, tá? Belial ou Beliar, esse termo é usado lá no Velho Testamento no sentido de indicar, mostrar a indignidade. Assim, lemos a respeito dos filhos de Belial, Lúcifer. Esse nome ele aparece literalmente em novas versões da Bíblia. É a forma latina que foi traduzida, tá, por Jerônimo, lá na Vulgata, na linguagem metafórica de Isaías 14:12. O nome Lúcifer aparece vinculado à expressão o filho da alva. Ele é maligno, Esta é uma descrição sobre o seu caráter. Ele é o tentador, tá? Ele é o Deus deste século, o príncipe das potestades, o príncipe deste mundo, o adversário, o caluniador, aquele que persegue, aquele que se move. Sendo assim, você conheceu um pouquinho desse contexto histórico. Agora, na nossa próxima aula, vamos encerrar este assunto, e ao encerrar vamos falar quem são os demônios, e a gente encerra, o nosso 17º módulo, tá bom? Deus lhe abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus.